Beleza, pessoal? Vamos lá. Então a gente vai aprender agora nosso primeiro gráfico, que é o gráfico de coluna, um gráfico simples, né? Vamos lá. Vou abrir aqui a planilha. A gente tem aqui já aquela planilha que a gente usou naquela aula. Eu vou alterar para vendas. Se tratar com vendas é bem mais fácil, né? Vamos ver que o Maurício fez 10 vendas, João fez 5, Thalita fez 20, a Ana fez 11 e o Matheus está zerado. Beleza? E aí eu quero um gráfico de colunas de quem tem mais venda, né? Como que a gente pode fazer esse gráfico? Primeiramente, a gente seleciona o período que a gente tem. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai em inserir. Aí tem aqui gráficos recomendados. E aqui tem o gráfico já de coluna aqui, outros gráficos. E vamos aqui em gráfico recomendado, que é mais fácil. Ele vai trazer já alguns gráficos pré-definidos. Aqui já tem um de coluna, tem um de pizza, gráfico de barras, né? Vamos colocar aqui o gráfico de colunas. E a gente vai aprender também a estilizar este gráfico, tá? Aí, a gente já tem aqui o gráfico de coluna gerado, bem simples. Então, assim, o Excel facilitou bastante comparado ao Excel que tinha anteriormente. Aqui já faz o gráfico de coluna e o gráfico de coluna já é interativo com a base. Então, se o João, vamos supor que ele sobressaiu e fez 30, o nosso gráfico já vai alterar. Vou deixar o João com 5 aqui. Tá vendo? Primeira coisa que eu gosto de fazer num gráfico, eu tiro essa escala à esquerda, tiro essas linhas, a mim não me interessa, adiciono rótulo de dados, que vai aparecer os dados em cima, seleciono os rótulos, aumento um pouco o tamanho, 12 já tá bom, mudo o título, vendas mensais, grupo, grupo Almanac. Vamos supor que é o grupo, a empresa que chama Almanac. E aqui é as vendas mensais do time. Vou pintar aqui a barra de outra cor. Vou deixar aqui, por exemplo, todo mundo verde. Ok? Mundo verde. E aí a gente já tem aqui um gráfico de coluna, bem simples. Bem simples. Né? Bem fácil. A gente vai aprimorar mais a questão dos gráficos quando a gente entrar mais nos dashboards. Vou estar passando todos os gráficos para vocês. Mas o básico, é o que a gente utiliza mais, é o de coluna. É esse aqui. E é desta forma que a gente cria. Bem simples. Se a gente tivesse os nomes completos das pessoas, vamos supor, Maurício Figueiredo Souza, João Maciel Simões, Thalita Martins, Camila Rocha, Ana Cristina Adventure Adventure e Matheus Nascimento Goncalves Teixeira, porque a gente tem os nomes completos, a situação até que ficou interessante. Mas se for muitas pessoas, não vai dar nem pra gente ler o nome do pessoal aqui. E aí é mais viável a gente tirar o gráfico de coluna e utilizar um gráfico de barras. Vamos inserir aqui já também o gráfico de barras, que é esse aqui. Você viu que já ficou até em primeiro lugar aqui pra gente. Primeira coisa, eu vou apagar isso aqui, vou apagar isso aqui, vou adicionar um rótulo de dados, vou aumentar um pouquinho o rótulo, beleza? Vou crescer um pouquinho para que o nome da pessoa apareça por completo e o título: Vendas mensais Almanac. Almanac. Aí. Bem simples, a gente já fez também um gráfico de coluna. O Matheus conseguiu vender aí 30. Já atualiza pra gente. Viu aí, pessoal? Bem simples a questão dos gráficos, que é o de coluna e o gráfico de linhas. De coluna. Esqueci o nome do gráfico. Falei agora, gente. Como é que eu posso ter esquecido o nome do gráfico? Inserir gráfico de barras. Esqueci. E a gente também pode inserir um gráfico de pizza, né? Como aqui os nomes estão grandes, não é interessante pôr um gráfico de pizza. Mas vamos supor que é só o primeiro nome.
Vamos voltar aqui até que esteja o primeiro nome que eu tinha deixado. Ver se eu consigo voltar até o primeiro nome. Ah, isso. Não, ainda tá. O segundo nome. Ainda tá. Aí, tá só o primeiro nome. E eu vou gerar agora um gráfico de pizza. Da mesma forma, seleciono o período. Aqui, o gráfico de pizza. Aí. Maurício, João, Thalita, Ana e Matheus. A gente pode fazer a mesma coisa, adicionar rótulo de dados. Vamos alterar aqui as cores para esta escala. Vamos ver se a gente acha uma escalinha mais bonita aqui. Essa aqui tá mais interessante. Os números não tá dando para enxergar direito, então eu vou selecionar os números, né? Vou crescer eles. E vou deixar eles em branco. E vou deixar em negrito. Deixar maior um pouco. É isso. Tá vendo? No caso aqui do Matheus, o 0 tá ficando lá atrás. Não tá ficando tão interessante. Mas se bem que ele não tem valor nenhum. Então, não tem importância. Mas você vai tentando adequar o gráfico para caber e ter todas as informações. Beleza? E a gente pode também alterar, ao invés de aparecer números no gráfico de pizza, a gente pode fazer já a conversão. Nos outros gráficos também dá. Já fazer a conversão para percentual ou qualquer outra coisa. A gente vem aqui com o botão direito, formatar rótulo de dados. E aí, aqui no canto direito, nós temos aqui valor, porcentagem, mostrar linhas de preenchimento. Vou tirar essas linhas de preenchimento e colocar porcentagem. Ele ficou com os dois valores, tá vendo? Mas eu vou querer só porcentagem, tá vendo? Então, gente, que eu sou daltônico, eu não tô enxergando direito, mas se for isso mesmo, a Thalita aqui, que é o mais escuro, essa cor aqui, ela tem 43%. Ele já faz a conversão pra gente, tá vendo aí? Bem interessante. A gente pode combinar os gráficos, utilizar o gráfico de pizza e do lado um gráfico de coluna, junto com o gráfico, já esqueci o nome de novo, aquele outro gráfico lá, tá? No mais, a aula foi isso. Acho que eu vou até colocar aqui resumo dos gráficos. Gráfico de coluna, linhas, não é linhas, mas eu vou pôr linhas, e pizza. É um resuminho, né, dos gráficos. E a gente vai aprofundar mais pra frente. Coloca aqui parênteses, resumo. Que a gente fez um resumo. E na próxima aula a gente já vai aprender sobre a temida tabela dinâmica, mas que ajuda bastante. Pessoal, os gráficos que eu fiz aqui, vocês fazem um exemplo na casa de vocês, pratica aí quem não sabe, para vocês aprenderem a criar todos os gráficos no Excel. O Excel é bem dinâmico, né? Fala assim, todos os gráficos simples, né? Para que futuramente a gente possa combinar gráficos. A gente pega um gráfico e consegue criar outro tipo de gráfico com dois gráficos. Entendeu? Eu vou estar explicando isso mais para frente para vocês, beleza? Então vamos lá. Então é isso e até a próxima aula.